A gente fala sobre a torcida do Brasil na Rússia, mas não a torcida que empurra a seleção brasileira, a torcida que envergonha os brasileiros. Reportagem áudio e vídeo, Vitor Moraes. Um novo vídeo de brasileiros pedindo para que mulheres repitam palavras de baixo calão veio à tona e viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira. Nele aparecem pessoas adultas agindo de maneira infantil com 3 russas. Um deles é Felipe Wilson, que foi demitido pela Latam, localizada no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Em nota, a companhia aérea afirmou que repudia qualquer tipo de ofensa ou prática discriminatória e opinião que contrarie e respeite os princípios da empresa. Outro fato desta quarta-feira foi o brasileiro Lucas Marcelo Andrade, que pediu para que meninos russos falassem palavrões e xingamentos contra eles próprios. Logo depois de viralizar o vídeo, Lucas se desculpou por ter agido dessa maneira. O ministro do Esporte, Leandro Cruz, disse que os envolvidos envergonharam o Brasil inteiro e agradeceu a receptividade dos russos. Essas pessoas não são só desrespeitosas com mulheres, devem ser desrespeitosas com todos, porque sem dúvida nenhuma isso aí foi de uma gravidade imensa e não pode ser tolerada. Eu só tenho a agradecer ao povo russo e dizer que não nos representam quem tem essa postura. O Brasil é muito maior, muito mais amigável, muito mais respeitoso do que um ou outro que tem uma conduta inadequada. Por causa de todos esses vídeos que viralizaram, a ativista e jurista russa Helena Popova acusou os brasileiros de violência, humilhação à honra e dignidade. Eles podem responder por crime e a punição pode render uma multa de 50 euros, além de restrições para voltar à Rússia. Bom, é claro que é uma polêmica, é um outro vídeo que vem à tona. Isso. No vídeo anterior, que a Jovem Pan também destacou aqui, teve gente que já perdeu emprego, as empresas que eles trabalhavam cortaram o funcionário, mas é uma atitude, como nós estávamos falando aqui fora da uma atitude babaca, né, professor? Ela tem que ser recortada àqueles que estão na Rússia fazendo essa brincadeira idiota tal. Eu até comentei isso na terça-noite do Jornal da Cultura, essa questão lá que apareceu o primeiro vídeo, não esse segundo, né? Tem que ser recortada à Rússia. Isso não é um comportamento dos brasileiros, porque aí já começaram a generalizar. O Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo, que mais estupra, todas essas pesquisas estão todas erradas. Eu falei, onde está a Índia nisso? Porque eu perguntei, onde está o Paquistão? Onde está o Afeganistão? Onde está todo o continente africano, né? Então, vamos pôr a bola no chão. É bom lembrar que no Brasil, as mulheres, ao longo do século XX, né, foram adquirindo especialmente uma série de direitos absolutamente justos, entre outros o de votar. É bom lembrar que a mulher vota no Brasil antes do que vota na Itália e na França, não custa registrar, a partir da eleição de 1933, né? E uma série de direitos que foram adquiridos aqui no Brasil através da luta, da disputa de uma sociedade que foi se modificando. Essas brincadeiras idiotas, e esse pessoal que vai para a Copa do Mundo, a maior parte nem gosta de futebol também, né? É bom lembrar, é um pessoal babaquinha tal, que não é aquele que ama o futebol, que vai aos estádios aqui no Brasil, nada disso, e que tem um comportamento repelente. Agora, a exigir que até o governo russo tome providências, como também em relação a esses vídeos, aí é um verdadeiro absurdo, num país que não respeita as liberdades democráticas, numa semi-ditadura, né? Como é o caso da Rússia, o desrespeito às mulheres na Rússia, etc., um comportamento pavoroso. Isso é ridículo. Eu acho que o episódio tem de se resumir a ele. É um episódio que são daqueles brasileiros, um grupo de... Num deles tem 5 pessoas, nesse outro tem 2, são esses. Isso não pode dizer que é um comportamento do brasileiro. Essa generalização, ela é absolutamente errada, equivocada e não enfrenta a questão. E eu acho que a Rússia é dos piores países para se cobrar qualquer tipo de punição em relação a esse pessoal por causa dos vídeos. Foi sancionada uma lei pelo presidente Putin no ano passado em que permite que os maridos batam nas mulheres e nos filhos uma vez por ano. Só não pode ser reincidente, então pode bater uma vez por ano. É inacreditável, mas eles têm essa legislação lá e o agravante é só se houver algum ferimento mais grave, se quebrar algum osso. Se você bater e não deixar sinais visíveis de que bateu, isso é possível uma vez por ano. Tem cabimento um país ter uma legislação como essa sancionada pelo presidente? Evidentemente é um comportamento bobo, né, idiota. Agora não custa lembrar que vários outros torcedores de outros países têm feito a mesma coisa. Sim. E eles devem ser tratados como imbecis, sobretudo. Isso aí também estão transformando num
caso diplomático Mas internacional. Mas é o mesmo tipo de gente que não respeita as mulheres nos transportes aqui em São Paulo. Sim. É essa coisa absurda que nós temos uma cultura do brasileiro que ele acha que pode tudo em qualquer lugar. Sim. Mas lembrar que não é um comportamento do brasileiro em si. Não é o brasileiro, nós somos brasileiros. O brasileiro tem DNA de corrupção. Quem tem são os corruptores e os corruptos, não os brasileiros. Né? Então tem de recortar. No primeiro vídeo tinha 5 ou 6, inclusive já foram do parte identificados. Um trabalhava numa empresa aérea, o outro foi secretário até de uma prefeitura. Advogado, o outro não sei o que, o outro estava envolvido em problemas com a justiça e tal. Nesse segundo vídeo agora que aparece 2. Então 5 mais 2, salvo engano, só a Dilma que não saberia somar 5 mais 2, mas dá 7. Então são esses 7. Não podemos dizer que 100 milhões, são cerca de 100 milhões de brasileiros, nós somos 205, tem um pouco mais de mulheres do que homens, são no todos Brasil, assim. Sabido, que são assim. Então tem de recortar tal, é uma coisa realmente deplorável, tem de ser repudiada, né? Saber e virar essa página, né? Nós temos outras coisas, eu acho, tão importantes para ser discutidas. Não é que isso deve ser relevado, mas achar que esse comportamento se reproduz sempre aqui no Brasil, não. E tem de denunciar qualquer violência contra a mulher, tal, evidentemente. E a Rússia não é o país mais adequado para falar em direitos humanos, em liberdades democráticas, ou a questão qual é o papel da mulher na sociedade. Infelizmente, basta ver a legislação aprovada recentemente e destacada pela Denise. Eu só queria chamar a atenção que na Copa do Mundo, o árbitro de vídeo em ação, o árbitro está marcando um pênalti contra a Dinamarca em favor da Austrália, e foi um lance muito parecido já de um jogo que nós tivemos. A bola bateu na mão do jogador da Dinamarca e o árbitro foi consultar o árbitro de vídeo e nesse momento o pênalti será cobrado. O goleiro é o Schmeichel. Se o Joseval quiser narrar o pênalti matando essa saudade. Sensacional, narrador do gol do Pelé. Sempre no estádio. Agora, só lembrar que nós estamos mudando a história do futebol, hein? Porque antes as regras eram para todos os jogos, em qualquer lugar, em qualquer série, em qualquer país. Agora nós temos 2 tipos de regra, onde tem o VAR e onde não tem, né? E a maior parte do lugar não tem o VAR. Essa mudança é radical, isso vai criar problemas no futuro. O Joseval o nosso Reginaldo já coloca o som ambiente do estádio, o Joseval acompanhando aqui. Ele tem uma barba que nos Estados Unidos ele não entra, hein? João Saldanha teria liquidado essa barba. Zagalo. E aí a cobrança e a Austrália empata o jogo na Copa do Mundo. O João Saldanha era cabelo. O Zagallo. Saldanha não queria cabelo. O Zagallo foi o caso do Afonsinho, jogador do médico que mora em Jaú. O jogador que conseguiu o passe livre, né, professor? Não, eu me confundi, porque o Saldanha, o problema dele era o cabelo. Mandou cortar porque dizia que a bola batia e ficava e parava na cabeleira. E os mais novos lembrar que o Zagallo cismou com a barba do Afonsinho, que inclusive tem uma música do Gilberto Gil que o Afonsinho aparece, que é médico e, salvo engano, trabalha em Jaú. É uma grande... E foi um momento de luta dos jogadores para ter até o direito ao seu passe. Toda aquela discussão da lei do passe. E o Afonsinho foi uma das... Que o futebol esquece tudo. Inclusive esses jogadores de hoje, se na seleção brasileira a gente falar do Afonsinho, ninguém sabe quem é. Eles não sabiam dos jogadores de 70, não sabiam nada. Para eles a história existe com eles, né? O Neymar é ANDN. Antes do Neymar e depois do Neymar. O AN não existe. Até porque não existe mais Afonsinho, essas coisas. Afonso Neto. Afonso Paraíba, Afonso Pernambuco. Agora e além disso, o Afonsinho dava entrevistas, conseguia e articulava muito bem, médico e tal. Não é assim, eu tenho uma dó de repórter esportivo. Você vai perguntar para os jogadores, a resposta é sempre a mesma. Eles têm a resposta padrão. O grupo está unido. O grupo está unido. E eles têm grupo de assessores, né? E tem os parças. Eu não me conformo com os parças. Parças, para vocês que não sabem, são os parceiros que eles levam, que são servos para servir o amo. Então eles levam 5, 10. É uma coisa assim patética os parças. De tanto repetir, transformaram um adjetivo em substantivo. Vou fazer o meu melhor. Não aguento fazer o meu melhor. É adjetivo. Isso aí. E eles vão fazer história, que eu não suporto que a expressão eu vou fazer história, né? E nós podemos sonhar coisas mais altas tal. São aquelas expressões que eles ficam repetindo tal, e eles não conseguem pensar. Inclusive, a boa parte dos jogadores não entende o jogo. Isso é uma questão, eles não entendem o jogo e não sabem as regras.
né? Lembra-se do episódio do Ronaldinho Gaúcho, o Rogério Ceni no Atlético Mineiro e São Paulo, do lateral, né? Que foi batido, eles achavam que o Ronaldinho Gaúcho estava impedido, eles não sabem que no lateral não tem lei do impedimento, né? E o Ronaldinho Gaúcho, que é esperto, ficou batendo papo com o Ceni, disfarçando, recebeu a bola, tocou e saiu o gol, né? Quer dizer, os jogadores sequer sabem as regras do futebol, né? Mas eles são brilhantes, são ótimos, etc, tal. Olha, é duro aguentar essa turma. É que o professor não ensina isso. O professor não ensina. O motivador, são motivadores. O motivador que não consegue, não sabe a importância de um capitão para uma seleção. O motivador Adenor acha que a faixa você passa a cada jogo para um. Ele não tem ideia da importância de um capitão, Adenor. Absurdo. Aprende, Adenor.